Uma pesquisa publicada nesta semana pela revista científica The Lancet aponta que foram registradas mais de 350 mil mortes relacionadas ao calor no mundo. Pois é, isso diz respeito ao ano de 2019. Segundo esse estudo divulgado agora, algumas medidas simples e individuais podem colaborar para o resfriamento do planeta e, consequentemente, diminuir esses números. Se parece um pouco complexo, a gente vai esclarecer para você com a participação agora de um professor de patologia da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Paulo Saldiva. Doutor, primeiramente, bem-vindo, viu? Muito obrigada por vir conversar conosco. Nossa, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto que é cada vez mais importante para nós. Pois é um assunto que diz respeito às nossas vidas de maneira individual, mas como é complicado a gente conseguir, de maneira coletiva, uma consciência de que o nosso ato individual pode fazer a diferença. Não é, doutor? Gostaria que o senhor pudesse nos destacar questões pequenas, singelas, mas que no coletivo podem fazer a diferença para a gente, de alguma maneira, conseguir controlar esse cada vez maior aquecimento global. Bom, isso se trata de um programa de mudança de cultura, de hábito. Veja, o que o Lancet fez, que é a revista médica mais antiga do mundo, ele coloca uma discussão que era colocada, levada no meio ambiente dos polos, das matas, para dentro das nossas casas. Então, essas ondas de calor, por vezes, tiram as populações da zona de conforto térmico e, consequentemente, aqueles que já têm um tipo de doença crônica, aqueles que têm, digamos, estão mais idosos ou que têm alterações do sistema que controla a temperatura corpórea, podem adoecer e, infelizmente, morrer já num grande número. O que acontece é que tem medidas individuais de proteção, seja para você tomar para proteger a si mesmo, e medidas que podem ser utilizadas para reduzir a emissão de gases. As de proteção individual são você conseguir, se você puder, tiver condições de trabalho, se hidratar bastante, poder, digamos, sair nesses períodos como agora, que nós estamos, que está muito frio, um pouquinho frio de manhã e vamos ter uma temperatura muito grande, próximo do meio-dia, uma amplitude térmica de quase 15 graus, é você sair com roupa, se preparar para fazer aquela manobra de descascar aquela cebola, né? Você vai tirando casacos, até poder ter uma zona de não perder muito volume, muito líquido, e não alterar suficientemente a temperatura do corpo. Agora, do ponto de vista de mudança de hábito, que é a coisa mais complicada. Nós consumimos energia de forma perdulária, mas fomos educados para isso, não por nós. Então, o consumo excessivo de água, o consumo de água, por exemplo, para fazer esgotando os mananciais, varrendo calçadas, por exemplo. O uso excessivo do transporte individual, o uso intensivo de energia, como a gente faz, que é muito desigual no mundo, tudo isso contribui para emitir gases de efeito estufa, de um lado, né, que vão demorar 70, 80 anos, tem um tempo de permanência na atmosfera durante muito tempo, e ao mesmo tempo jogam poluentes locais de curta duração, como partículas, poluentes, o dióxido de enxofre, aquilo que incomoda a gente quando estamos numa avenida ou próximo de uma indústria, por exemplo. Então, eu acho que essa mudança, ela vai vir, já está vindo. Nós estamos notando que as pessoas hoje estão lutando mais por transporte coletivo de baixa emissão. O tipo de imóvel que a gente tem está reduzindo, que ninguém mais tem condição de... Antigamente, quando os valores dos imóveis principais eram número de quartos e número de vagas na garagem, hoje estão preferindo morar mais perto do trabalho. A tendência de mudança do deslocamento, que é uma grande fonte de energia, de gasto de energia, e no nosso país, preservar, evitar o desmatamento ilegal, né? Que no Brasil, no caso do Brasil, que é uma matriz relativamente limpa, um papel importante, grande parte das nossas emissões é derivado da queima de florestas e, às vezes, até mesmo para a agricultura. Professor, o senhor falou aí de algumas mudanças que estão acontecendo mesmo com alguma rapidez na sociedade, né? Nós temos visto a iniciativa privada adotar
práticas mais frequentes de zelo com o meio ambiente, manifestar preocupação com a questão, né? Produzir materiais que levam em consideração a cautela com o meio ambiente. Isso parte de uma demanda do consumidor, né? Me parece. O senhor acha que há uma construção aqui no Brasil, por exemplo, de uma geração que vem vindo aí, de jovens mais consciente, bem mais consciente, eu diria, do que outras gerações a respeito do risco evidente que nós estamos enfrentando e ficou mais evidente ainda a partir do relatório do IPCC divulgado semana passada, professor? Colombo, não tenho dúvida disso, né? A geração antiga, né, ou a minha, né, ela foi criada dentro de um padrão de consumo energético diferente do que é hoje. E o fato da gente estar discutindo isso num canal de grande impacto, grande penetração, como a CNN, ajuda a levar essa mensagem de forma mais evidente. Isso era impossível de estarmos discutindo hoje, do que nós estamos falando agora, há 10 anos atrás. Eu comparo mais ou menos ao tabaco. Nós tínhamos nos anos 80 no Brasil ao redor de 30%, 35% de fumantes. Hoje temos 10%. Houve uma redução notável do programa antitabágico. O que aconteceu? Não foi tanto pelos fumantes virarem ex-fumantes, porque o fumo é um hábito muito difícil de largar por causa da nicotina. Então, o que houve é que veio uma nova geração, né, que não se sentia mais glamorizado por ter um palito fumegante para ter charme, poder. E hoje a gente está vendo uma nova geração que foi nascendo informada e tem uma capacidade de até uma sustentação política para medidas de redução de gasto. E as empresas estão mudando porque primeiro porque a população vai preferir, vai atribuir um valor maior aos produtos mais sustentáveis. E principalmente porque a magnitude das alterações que virão vão exigir essas demandas. Em outras palavras, para uma indústria de automóveis sobreviver, uma indústria, por exemplo, de petróleo, vai ter que mudar para a indústria de energia, usando um repertório de energias, de tal forma que ela possa continuar operando nas próximas décadas. E assim acontecerá também com os veículos e com tudo que for produzido que consome energia. Ou seja, o mundo, seja por necessidade, seja por mudanças culturais, mudanças de visão, mudanças de compreensão do mundo, vai exigir que as próprias empresas se adaptem, senão elas vão desaparecer. E isso, eu tenho mais confiança nisso, nessa mudança cultural e da iniciativa privada, do que das ações governamentais. Porque acordos entre países, hoje não é um artigo muito fácil de existir no mundo. O mundo está completamente dividido. Mas tanto os cidadãos, como cidades principalmente, cidades grandes, se somadas, vão poder, no seu conjunto de ações, talvez ser mais eficientes do que os governos nacionais. E também eu acho que as indústrias e as empresas vão ter que se adaptar, porque senão aquelas que não fizerem vão desaparecer, como já desapareceram pela evolução tecnológica. Dezenas de indústrias foram importantes, por exemplo, há 2 décadas atrás. Professor, quando a gente fala que um estudo aponta que mais de 350 mil pessoas tenham morrido por motivos relacionados ao calor, a gente está falando de quê exatamente? Por quais motivos essas pessoas morreriam influenciadas com esse excesso de calor? Bom, eu faço parte de alguns dos estudos que foram listados nessa nossa pandemia. Existe uma rede de médicos no mundo e epidemiologistas que vêm estudando isso, acompanhando, dando, digamos, números para esses efeitos. Nós nos adaptamos, nós temos uma zona de conforto térmico que varia de país para país e até de cidade para cidade. Por exemplo, no Brasil, para fazer, uma pessoa que mora em Teresina, a população de Teresina, começa a sentir efeitos do frio quando a temperatura começa a cair abaixo de 24 graus. Aqui em São Paulo, você começa a ter um aumento da mortalidade por calor quando a temperatura começa a superar 26 a 27 graus, é muito próximo. Então, tanto para extremos de frio como para calor,
Os mecanismos que fazem a gente se adaptar a essas variações, eles podem sofrer um comprometimento. No caso das crianças, é porque não amadureceu ainda. Todo telespectador vai saber que quando nasce um bebê, principalmente prematuro, ele vai para uma incubadora, porque ele tem que amadurecer e, digamos, programar esse termostato interno, porque ele ficou durante 9 meses dentro de uma temperatura controlada, que é a cavidade uterina. Então, por isso que existe incubadora, né? E as crianças têm, então, um caminho para aprender isso. A segunda grupo mais vulnerável são os idosos. Os idosos porque o termostato quebrou. Então, aquela vasodilatação que você faz quando está calor, você quando levanta, por exemplo, num dia de calor, não tem uma sensação às vezes de tontura, é que os vasos estavam dilatados, houve uma queda da pressão arterial. Até que quando você levanta, você demora alguns segundos para voltar a esse controle. E se você tiver, por exemplo, aterosclerose, que os vasos estão rígidos, ou diabetes, que eles estão desnervados, você não vai conseguir fazer isso. Nas ondas de calor, você também perde volume, você transpira muito. E com isso, as crianças têm que ser ofertadas água e os idosos vão ter que... Eles às vezes perdem a sensação subjetiva de sede. Então, você pode perder muito volume sem que tenha consciência disso. A urina fica escura, é sinal de que você tem que beber água, porque você está concentrando demais. Então, do que se morre? Excesso de mortes respiratórias e principalmente cardiovasculares. Você perde muito volume, o sangue fica mais concentrado. Quando ele está mais concentrado, ele tem mais tendência a fazer trombos. E se esse trombo ocluir uma artéria, como por exemplo uma coronária ou uma artéria cerebral, você pode ter uma doença grave a ponto de que você morra. Os diabéticos também são afetados porque eles têm um distúrbio para controlar o volume, porque perde-se muito volume pela urina. Assim como também as pessoas com doenças renais, que já têm problema de controle de fluidos corpóreos. Enfim, existe... Então, a ideia de que, tanto no frio quanto no calor, quando você fala morreram 4 pessoas de frio numa madrugada, ou nesse calor aumentou a internação de pronto-socorro de tanto, isso é uma subestimação. Nós temos hoje evidências que quando São Paulo chega nos 5% dos dias mais quentes, o excesso de mortes diárias passa a ser de quase 50%. 50% numa cidade que morre mais de 200 pessoas de morte natural por dia é muita coisa. Então, por isso que as mortes não têm um carimbo morreu de calor, mas estão embutidas num excesso de mortes por infarto, por pneumonia, por descompensação de diabetes e por AVC. Então, é isso que ela leva ao agravamento das condições pré-existentes e, consequentemente, uma mortalidade antes do tempo, mortalidade prematura. Interligadas e sempre muito importantes de serem ressaltadas para que nós possamos compartilhar aqui informação e, consequentemente, saúde para quem nos acompanha em todo o Brasil. Doutor, obrigada, pela gentileza de nos dar essa aula. Doutor Paulo Saldiva, que é professor de patologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia de professor falar demais, mas eu agradeço muito a oportunidade. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho. Obrigado pelo trabalho de informação. Obrigada. O assunto é bom, o senhor tem muito a dizer. Obrigado, professor.